Porque a gente tem algumas coisas no nosso corpo que eles falam que não tem função, né? Tipo o apêndice, por exemplo, ali, né? Tipo, tem que arrancar e tal. Assim, o cérebro, ele tem áreas mais, a gente fala, eloquentes, né? Que são nobres. Então, a área da linguagem, né? Então, por exemplo, para a gente estar aqui conversando, eu estou usando uma área motora da linguagem, que Sim. permite eu falar, articular a palavra, enfim. Mas eu também estou usando uma área de compreensão. Então, você me pergunta, eu entendo. Aham. Isso é muito nobre, né? Agora, além dessas áreas, a gente tem muitas áreas ali secundárias, terciárias, que elas conectam uma área na outra. Ou, assim, elas ajustam uma área. Então, elas são importantes, né? Agora, a gente tem áreas, assim, muito nobres, né? Como a área de movimento, né? Então, a área motora do cérebro. Pra você ter uma ideia, se a gente for avaliar a área motora do cérebro, a área da mão, ela é grande, né? Quando comparada, por exemplo, à área da perna ou do braço. Porque a mão é detalhe, né? É habilidade. É uma Então ela coordenação exige motora uma fina. representação. Exatamente. É isso. Então ela exige uma quantidade ali de neurônios expressiva. Entendeu? E a hora que abre a cabeça ali, você consegue identificar qual que é A gente área do consegue quê? mapear isso, né? Hoje na cirurgia, por exemplo. Então você vai... Você não, né? Um paciente vai operar um tumor cerebral. Então, existem técnicas hoje que a gente utiliza para mapear aquela área cerebral, para avaliar, olha, esse tumor está longe ou próximo da área motora da mão. Existe um risco dele parar de falar, existe Exato. um risco E dele... existem técnicas hoje para você minimizar esse risco. Para a cirurgia, por exemplo, ser segura. Mas isso é feito, assim, isso já foi feito historicamente, assim, né, de estimulação elétrica no cérebro para você ver qual é a função. Eles falam que o cérebro tem uma regeneração, assim, né? Tipo, ele se adapta. Sim. Seria a neuroplasticidade do cérebro. Quanto mais novo, maior a plasticidade. Aí a criança dá um show, né? Aham, sim. Quanto menor a idade, maior a plasticidade. A plasticidade existe sempre, né? Mas com o envelhecimento ela vai reduzindo, assim, né? Então, a plasticidade de um idoso, né, que sofreu um AVC, ela é muito menor de uma criança, por exemplo, que acabou de ter uma lesão cerebral. Mas o cérebro tenta se adaptar sempre, né? Mas com o envelhecimento isso vai se tornando mais difícil, né? Mas a gente monta caminhos, a gente tenta montar conexões o tempo todo. Pô, isso aí não é um negócio que te impressiona demais, não? Porque, assim, cara, eu acho que a gente conhece todos os órgãos do corpo humano, assim, muito bem. A gente entende como funciona o coração, como funciona o rim, tudo. Mas o cérebro ainda é uma incógnita pro ser humano, assim. A gente não entende ele 100%. Como que isso acontece, cara? Por quê? Por que a gente não descobre isso e usa em outras coisas, né? Eu acho que assim, a gente hoje conhece muito da neuroanatomia, né? Então, a gente conhece bem as estruturas, né? Como é que o cérebro é formado, a função, a plasticidade, né? A gente tenta, né, entender cada vez mais os neurotransmissores, né? Enfim. Mas existe a questão de emoções, né? Então, vou te dar um exemplo. A gente tem lá a via, né, mais responsável pela questão emocional, que é o sistema límbico. Tem relação com comportamento, emoção, modula, né, e influencia a aprendizagem, memória, enfim. Mas existe a questão de emoção, né, personalidade, talvez a alma, né? E isso torna o cérebro um mistério, né? Porque não é só uma anatomia, não é só uma fisiologia, não é só um neurotransmissor, mas existe uma questão pessoal, né? De memória, o que você viveu, né? Como é que você tratou a sua questão emocional. E isso é uma interface, até neurologia, psiquiatria, né? A psicologia. E é por isso que o cérebro ele vai sempre ser um segredo. Porque é muito mais do que uma questão, né, anatômica, assim. Quando a população fala o coração é sentimento, né? Não é, né? Os cardiologistas aí que me desculpem, mas, né, sentimento é cérebro, né? Sim. O sentimento
é o cérebro, né? O cérebro define vida. Então, por exemplo, o que que define a morte?